Boa tarde, boa noite para todos vocês. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. É um negócio tão divino que Deus, Ele tem essa prerrogativa de nos dar paz em meio a toda e qualquer circunstância. A paz não depende daquilo que está ao seu redor, se está indo bem ou se está indo mal. Deus nos permite passar por situações difíceis, de aperto, nós corremos a Ele, mas Ele nos dá como fruto da sua presença em nós, a sua paz. Eu digo isso no momento onde nós não temos muitas razões para estarmos otimistas com o que se passa pelo estado da Flórida. Recebi recentemente nosso irmão Fernando Ornstein, um gráfico mostrando que o número de casos diários se aproxima a 16 mil por dia. Então, isto eu digo para que os irmãos sejam prudentes, para que nós não subestimemos o mal que está ao nosso redor. Crente é prudente, crente é obediente. Crente em Jesus olha para as autoridades como um meio que Deus usa, ainda que possam ser pessoas que não tenham conhecimento do Senhor, mas são instrumentos de Deus que Ele escolheu, Ele permitiu para que guiasse o povo. Então tomemos vantagem disso que o Senhor tem feito por nós e sejamos muito prudentes, muito prudentes. Eu quero introduzir para vocês hoje um novo capítulo no nosso estudo, nossa série A Guerra Espiritual. Quero conversar com vocês sobre a terceira frente de batalha. A primeira frente de batalha eram os ataques que vêm na forma de tentação através do mundo. A segunda batalha, são as tentações que vêm através da nossa própria debilidade, da nossa natureza humana, nossa natureza carnal, pecaminosa, que nos acompanhará até o fim dos nossos dias e que pode ser subjugada somente pela presença do Espírito de Deus e a graça que habitam em nós. Hoje eu quero iniciar a terceira frente de batalha, que são as tentações provenientes de uma ação direta do diabo, de Satanás. Eu creio que existem algumas pessoas, eu tenho me encontrado com algumas delas já, não agora, mas no passado, que recriminam o uso, inclusive, da palavra diabo, Satanás, no ambiente da igreja, como se o ambiente pudesse ditar o que é certo e errado. Nós precisamos saber mais sobre o nosso arqui-inimigo, não só por uma questão científica, não só por uma questão de traçar as nossas próprias estratégias, mas porque a palavra nos ensina que nós devemos fazer assim. A palavra nos dá meios, ela vai nos falar a respeito das formas como Satanás ataca, ela vai nos falar, num estudo que certamente não será hoje, sobre como podemos vencer este inimigo tão poderoso. Como eu usei o termo tão poderoso, eu preciso descrever o porquê ele é tão em que consiste isso, esta força tão grande do inimigo. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Vou parafrasear a palavra do nosso querido pastor Shed. Se existe um pecado-chave que abre a porta do mundo para nos atacar, esse pecado é o orgulho, a soberba da vida. Se existe um pecado-chave que abre a porta para a carne nos atacar, a natureza carnal, este deve ser o egoísmo. Mas o pecado-chave que dá oportunidade para o diabo nos atacar, nos oprimir e até devorar como um leão, este é o pecado de não conhecer a palavra de Deus, seja por desprezo, por falta de fé, por falta de interesse em crer na palavra, porque
o Senhor nos diz que ela é a nossa grande proteção que Deus usa para nos livrar do inimigo. Vejam só, Adão e Eva foram criados sem pecado e eles conheciam o que Deus havia determinado para eles. Eles viviam numa situação de imensa e extrema inocência, bondade e todas as outras demais virtudes que advêm de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que eles olharam para o que eles pensaram ser uma outra fonte de revelação, algo que poderia se equiparar com aquilo que Deus disse, eles caíram. Então, se lhe falta, meu irmão, minha irmã, um verdadeiro amor ou interesse na palavra de Deus, se você pensa que existe uma outra forma de revelação de como as coisas podem ir bem com você, cuidado para que você não seja a próxima vítima do inimigo nos seus enganos. Isto é muito semelhante quando se passa com pessoas que já têm professado a Jesus como seu Salvador, quando elas de má vontade ouvem a palavra de Deus. Tudo se passa como aquele homem nécio, tolo, que construiu uma casa sim, mas construiu sobre areia. Jesus o comparou, esse homem cuja casa caiu quando vieram os ventos, as tempestades, porque não havia firmeza nos alicerces. Ele compara esta pessoa com aquele que desconhece a palavra ou que ouve a palavra, mas não a pratica. Deixa eu contar para vocês uma história difícil que eu creio que a nossa fonte vai torná-la acessível a todos nós, ainda que poderão permanecer alguns mistérios. É a história de Satanás. No final da criação, em Gênesis 1:31, nós temos essa declaração retumbante de Deus, que diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Bem, o que ele havia feito? O universo. Tudo, não só a Terra, mas tudo, os planetas, todos os elementos que compõem o nosso universo, e ele viu que tudo era muito bom, e isso inclusive incluía os seres angelicais, porque Deus os criou também. Então até esse momento nós vemos que havia uma perfeição no universo, não havia maldade em nenhum ser que Deus havia criado. Quando nós chegamos a Gênesis 3:15, parece tão pertinho, porque Gênesis 3, de 1 a 5, parece tão pertinho, só existe uma separação de 2 capítulos. Alguém é levado a pensar que o número de capítulos é proporcional ao tempo decorrido, mas não é verdade necessariamente. Nós vemos em Gênesis 3, de 1 a 5, que Satanás, na forma de uma serpente, induziu Eva a pecar. Então já existia o mal. Entre capítulo 1, 31, final de Gênesis, final da criação, não havia mal nenhum. Capítulo 3, o mal já se insinuou na figura daquela serpente que tentou Eva e ela caiu. Portanto, em algum momento, entre essas duas balizas, Gênesis 1, 31 e Gênesis 3, de 1 a 5, houve uma rebelião no mundo angelical, na qual muitos anjos optaram pelo mal, se levantando contra Deus. Bom, eu preciso dar fundamento a isto que eu acabei de dizer, de outra maneira vai ficar muito arbitrário que os irmãos creiam somente porque eu disse. Então eu quero convidar vocês a prestarem muita atenção. Como eu tenho essa impressão que temos muitos bereanos em casa anotando as coisas e para depois checar nas suas Bíblias, e eu fico feliz com essa ideia, eu vou dizer as passagens para vocês, embora eu não as lerei na íntegra, porque são muitas passagens. Em 2 Pedro 2, existe uma referência aos anjos que pecaram. Deus criou anjos perfeitos e anjos pecaram. Essa foi a assertiva que nós fizemos. Vejam só, em 1 Pedro 2, versículo 4, Deus não poupou os anjos que pecaram, ou quando pecaram, mas lançou-os no inferno e entregou-os aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo.
Pequenina carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 6, ele nos diz sobre os anjos que não guardaram o seu principado, palavra grega que também significa, não guardaram o seu estado original, não guardaram aquele estado para o qual eles foram criados por Deus. Provavelmente ele está falando sobre o pecado do orgulho, do inconformismo desses seres angelicais, que então se rebelam contra Deus e se tornam hostis e adversários da palavra por não aceitar o estado ou o plano que Deus havia feito para eles. Eles não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. E Ele, Deus, os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o grande dia do juízo. Essa ideia de estarem preso em escuridão, isso pode me dá, primariamente, a impressão de que eles estão num certo lugar, reservados para o dia, presos e sem ação. Interessante que alguns dos comentaristas mais respeitáveis, que eu tenho uma coleção deles lá no meu eSword, eles estão unânimes, existe uma posição muito forte de dizer, não, eles viviam na luz, na presença de Deus. E qualquer outro ponto do universo, para onde eles tenham sido expulsos, para onde eles tenham ido, esse lugar é trevas, comparados com a luz de Deus. Então nós vemos que a forte possibilidade que esses anjos, que caíram por orgulho, por se rebelarem contra Deus, eles vivem nessa escuridão deste mundo, que comparado com Deus é escuridão, e eles estão em ação, porém com o seu destino já determinado pelo Senhor para aquele grande dia. Descrevendo o juízo de Deus contra o rei da Babilônia, vou para o Velho Testamento agora, que era um rei humano, rei terreno, rei da Babilônia, Nabucodonosor. A partir de um certo ponto, Isaías passa a usar uma linguagem que é forte demais para se referir a um rei humano, a qualquer ser humano. Vejam só, a palavra de Isaías está em capítulo 14, Bereanos, capítulo 12, versículos 12 até o 15. Ele diz assim, o texto todo é uma condenação ao rei Nabucodonosor. De repente, como o Velho Testamento faz, muitas vezes existe como que uma superposição entre a pessoa que está sendo condenada pelo Senhor, que está sendo duramente advertido pelo Senhor, uma superposição entre essa pessoa e entre o espírito que a move a ser esta pessoa. E esse espírito é um espírito mau que guiava os passos deste rei. Então o Senhor nos diz, e certamente isto não é atributo humano que Ele nos conta aqui, Ele diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias, preste atenção em seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas nas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam só, sugere fortemente a rebelião de uma criatura angélica de grande poder. Isto não é um ser humano, subir estrelas e se equiparar ao trono de Deus, e a tentativa de se igualar a Deus em posição de autoridade. Não, e o Senhor responde na mesma proporção, dizendo, contudo serás levado ao Seol, ao lugar dos mortos, ao mais profundo do abismo. Provavelmente Jesus se referiu a esse texto lá em Mateus capítulo 10, em Lucas capítulo 10, versículo 18, quando ele diz, eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus tem esse atributo, ele estava presente, ele é o autor da criação, ele viu o desenrolar de toda essa história e ele testemunha disso. Eu participei visualmente do momento que Satanás caiu do céu. A mesma forma de desenvolver a linguagem é aplicável ao rei de Tiro. Tiro, Sidom, duas localidades ali no norte de Israel, o atual Líbano, que
por algum tempo foram uma grande potência, principalmente na área do comércio marítimo. Então, ele nos conta, falando sobre o rei de Tiro. Mas vejam só, como a linguagem parece muito mais se referir a um ser angelical caído do que a um ser humano. Vejam só, um bom exemplo disso é quando Jesus estava andando em boa paz com os seus discípulos, e ele compartilha com os discípulos já no final da sua jornada terrena, dizendo que ele iria padecer, e que ele iria sofrer, e que ele iria morrer. E Pedro, provavelmente o líder do grupo apostólico, diz: não, de jeito nenhum. E o Senhor, todos se lembram bem da passagem, está lá em Mateus 16, 23, diz: aparta-te de mim, o quê? Simão Pedro? Não. Satanás. Percebem? Jesus, a palavra do Senhor, ela é endereçada à pessoa humana, sim, mas muitas vezes, como no caso do rei de Tiro, que eu já vou ler a passagem, para o rei da Babilônia, ele endereça também a potestade que está por trás, movendo o ser humano a cometer o mal em questão. Vejam só a palavra que Ezequiel nos escreve a respeito do rei de Tiro, em 28 de Ezequiel, versículos de 11 a 17. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta-te, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-te: assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição. A qual homem Deus diria isso? Tu eres aquilo que encerra a perfeição. Você é o atestado de perfeição. E segue: cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu estivesse no Éden. Isso é milhares de anos antes da existência de Tiro, Sidom, do rei de Tiro e etc. Estiveste no Éden, tu estiveste no Éden, tu, espírito que atua através do perverso rei de Sidom, tu estiveste no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, isso é, regiões celestiais, andaste no meio das pedras afogueadas, ou das pedras de fogo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que em ti se achou iniquidade. O teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplem. O último livro da Bíblia, Apocalipse, nos parece dar os dados sobre este evento da queda de Satanás, mais do que qualquer outro capítulo da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 12, ele nos estaria contando o que se passou sobre aquele momento que Jesus atestou ter visto, quando viu Satanás no final ser lançado fora do céu como um raio. E Apocalipse 12, de 7 até 12, ele nos conta esta batalha, esta guerra. Ele nos diz: e então houve guerra nos céus. Miguel, o arcanjo Miguel, grande em poder, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, assim que ele se refere ao inimigo do Senhor. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, isto é, caiu e foi lançado abaixo o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então
ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, outro título de Satanás, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles, os nossos irmãos, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e ai do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isto é introduzir um assunto muito mais importante do que a prevenção contra o coronavírus. Guardadas as medidas panorâmicas da história do universo, muito mais importante que nós busquemos saber, que nós deixemos essa reunião de hoje ávidos por saber durante a semana, buscar na palavra do Senhor ou aguardar para o próximo estudo no domingo que vem, saber como é que eu posso viver nesse contexto, como é que eu posso viver vitoriosamente com um inimigo tão poderoso que ousou querer destronar o próprio Deus, o Altíssimo, e que agora, tendo sido derrotado nos lugares celestiais, é lançado na terra, e Deus próprio diz: ai da terra, porque ele está bravo. Ele desceu com grande ira, ai da terra, e ele não veio para bater a cabeça contra as montanhas ou contra as pedras, ele veio para matar, roubar, matar e destruir o ser que Deus mais ama, que é o ser humano. Vejam só, em Apocalipse nos conta sobre o destino final do diabo. Antes, o Senhor havia dito em Mateus 25, no finalzinho do sermão profético, ele nos diz que ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então vejam esta nota de grande importância. Satanás tem o seu destino selado, a sua condenação está determinada pelo Senhor. E Apocalipse 20 confere, dizendo que o Senhor, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. E ele conta, Apocalipse 20 é o capítulo que nos fala sobre o milênio. E lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, e nós certamente não vamos falar sobre o milênio hoje, e todos os seus mistérios. E ele continua dizendo a respeito dos que ressuscitaram com Cristo, que reinaram com ele durante 1000 anos, e ele nos diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. São esses que ressuscitaram para reinar com Cristo durante o milênio, e sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a fim de ajuntá-las à batalha. E o diabo que os enganava, dada a batalha, foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, onde está Satanás e os seus anjos. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo e de enxofre. É algum lugar preparado, esse lugar de condenação eterna, onde Deus lançará
a besta, o falso profeta, Satanás, o diabo. Ele vai lançar a morte, como que ele personifica a morte como sendo um ser. Ele vai lançar, e também todo aquele que não foi inscrito no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não usaram dessa prerrogativa tão importante, que é a salvação de Cristo, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. De forma que, resumidamente, nessa abertura que eu dei para vocês, eu contei 3 coisas. Eu contei, primeiro, que Satanás é mau e que ele será condenado para sempre. Alguém diria assim: bom, isso me basta. Saber que ele é mau eu já sabia. Saber que ele vai ser condenado para sempre me dá um alívio. Então, para que é que eu tenho que saber sobre este ser? Para que é que eu tenho que saber sobre o inimigo? Amados, a razão por que nós temos que saber é porque ele tem feito, está fazendo e continuará a fazer grandes estragos no meio da humanidade. E esse estrago começa no indivíduo, no coração. Eu vou tomar a liberdade de dizer aquilo que a palavra do Senhor diz sobre aqueles que não creem. Seria tão bom se crescem e nascessem de novo e viessem para o reino dos filhos do seu amor. A graça nos oferece isto a nós, seres humanos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o Salvador, gratuitamente. Ele faz tudo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos leva à sua bondade e nos leva ao arrependimento. Nós nos arrependemos, clamamos por salvação e Ele nos salva. Não existe participação nenhuma do homem. E no processo de caminharmos, e aí vai a minha palavra para aqueles que já recebemos a Jesus como Salvador. O Senhor nos adverte, 1 Coríntios 10, 13, aquele que julga estar em pé, veja que não caia. De forma que, ao entrar na parte do estudo que é sobre a forma de Satanás agir, eu espero poder dar alguns passos nesse terreno, eu quero tomar liberdade de mostrar para vocês alguns slides. Eu digo tomar a liberdade porque é, de uma certa forma, uma ilustração que eu vou repeti-la, e segundo o que eu próprio determinei para mim mesmo, provavelmente não devo repeti-la pelos próximos 3 a 5 anos, e não é para aproveitá-la melhor. Eu tenho a impressão que é tão oportuno, porque nessa transição em que nós aprendemos a respeito do campo de batalha, que são as tentações que advêm da nossa carne mortal, essa transição entre este campo de batalha e o campo de batalha e o inimigo, nós precisamos saber como é que essas coisas se imbricam, como é que isto anda ao nosso lado no dia a dia. E eu tenho uma forte impressão que esse cartoon, que esta ilustração, ela nos poderá dar muita sabedoria. Não a ilustração, Deus poderá usá-la para dar pela sua graça sabedoria, para que nós andemos de uma forma prudente no nosso dia a dia. Deixa eu usar a figura do rei Davi, que todos conhecemos. Davi, numa certa altura, no auge do seu reinado, aparentemente um rei já maduro, bem-sucedido, ele comete um pecado assim que muito horroroso. Ele teve um desvio sexual, e isto foi sendo composto por outras coisas, por dissimulação, por mentira, por raiva, por hipocrisia, por crime, por covardia, por tentar esconder-se ao invés de admitir a verdade. Então, aquilo que parecia ser um desvio numa área acabou sendo composto por uma superposição de
muitos outros pecados. Interessante que quando nós vemos a vida de Davi, nós não percebemos em algum momento, e a vida de Davi é uma das biografias mais detalhadas no Velho Testamento, em toda a Bíblia. E nós não vemos esses traços de maldade sobre toda essa pilha de pecados que eu me referi depois que Davi caiu. Eu queria começar lendo esse capítulo, que é um Salmo 51, nós o lemos há cerca de um mês atrás, que é o verdadeiro arrependimento, a que o Espírito de Deus moveu Davi e que ele me move a você também. Nós não somos capazes em nós mesmos, somos tão morais que do profundo lamaçal onde possamos nos encontrar, geremos esse tipo de atitude diante de Deus. Isso é dado por Deus, isso é graça de Deus. Eu queria só lê-lo como um propósito para introduzir os meus cartoons para vocês. Vejam só, Salmo 51, o Senhor nos diz, através da boca deste homem, Davi, este homem segundo o coração de Deus, ele nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Eu usei esse texto com o propósito de destacar este versículo 18, quando Davi diz a respeito de prosperar, de resgatar Sião, um outro nome para Jerusalém, resgatar essa cidade que decaiu da sua posição de glória e teve os seus muros ruídos por onde entraram os inimigos. Isto não é uma realidade física a qual Davi está se referindo. Esta é uma metáfora que ele usa. Esta é uma linguagem em forma de parábola, uma linguagem em formas de comparação, onde ele, Davi, está se comparando com a cidade de Sião, a cidade de Jerusalém, que teve seus muros ruídos pela tentação e por aí penetrou o inimigo que causou tão grande desordem na sua vida.
Então, com isso em mente, eu passei para os irmãos, e hoje nós vamos poder passar muito mais rapidamente. Eu quero lembrá-los dessa vista aérea de Jerusalém. Eu acho uma fotografia muito bonita, e foi a melhor que eu achei na internet para mostrar para vocês o muro de Jerusalém. Vejam só, ainda existe o muro, que foi derrubado várias vezes, reconstruído, e aqui está, você pode perceber essa muralha alta, sinuosa, ao redor de toda a cidade velha de Jerusalém, que é essa pequena cidade, pouco mais de 1 milha quadrada, onde vivem 40 mil pessoas, ruas apinhadas, se vende de tudo ali, e esta é a cidade que eu vou usar para comparação do nosso cartoon. Vejam só, para facilitar a visão daqueles que não perceberam, eu marquei aqui em vermelho a muralha de Jerusalém. Se nós tirarmos uma foto mais do alto, você vai ver não só a muralha de Jerusalém, mas também esses pontos cor-de-rosa, que são os pontos de fraqueza na muralha, pontos de debilidade na muralha, onde o acesso é mais fácil do que tentar derrubar o muro, e que nós vamos chamar então de portas de fraqueza. Vejam só, aqui estão as muralhas, a muralha, a mesa que eu desenhei em vermelho, com os portões que têm esses nomes. Eu agrupei, para bom entendimento dos irmãos, a lista de pecados, de obras da carne, que se encontram em Gálatas capítulo 5, Colossenses capítulo 3, em Efésios capítulos 4, 5 e o comecinho do 6. Eu agrupei em 7 grupos distintos, de acordo com certa afinidade, e eu tenho a impressão que vai nos ajudar muito. Vejam só, e aqui estão os grupos, em frente a cada uma das suas portas, e eu pretendo que esse cartoon, ele represente a vida de um crente em Jesus. A tua vida que está me ouvindo, a tua vida, ela é bem parecida com isso. Nós somos cercados pelo poder de Deus, que nos livra do mal, que está às portas, ele quer entrar. Vejam só, essa pessoa, e você vai notar que essa flecha é um pouco mais robusta que as outras, é uma área de fraqueza peculiar, é aquilo que nos diz no texto de Hebreus 12, a respeito do pecado que tão de perto nos assedia. Essa pessoa representada aqui, ela tem um problema maior do que ela tem em outras áreas. Ela tem um problema com inveja, com ciúmes, com falta de perdão, com ser uma pessoa provocadora, uma pessoa que vive bem não unindo os outros, mas dividindo as pessoas. Esse é um traço da pessoa. Mas Satanás, ele também se encontra, por causa da debilidade da nossa carne, ele se encontra pressionando outras portas. Essa porta onde se verifica uma debilidade, uma exposição maior a ódio, discórdia, ira, fúria, indignação, violência, amargura, assassinato, a porta de feitiçaria, bruxaria, misticismo, ocultismo, roubo, estelionato, uma pequena setinha preta aqui, porque o slide acabou, aqui embaixo, onde nos fala sobre o egoísmo, a cobiça, a ganância, a idolatria, e a porta da imoralidade sexual, impurezas, paixões, libertinagem, obscenidade, e a porta de calúnia, mentira, uso de intimidação, palavras sujas, gritarias, tentar ganhar no grito, não é? E a porta de embriaguez, glutonaria, orgias, drogas, jogos e a insensatez. Então nós vemos que o Senhor naturalmente nos protege, mas o tempo que nós andamos antes de virmos para o Senhor, esse tempo nos expôs a uma debilidade maior em alguma dessas áreas. Você não há de negar isto, você há de reconhecer no seu coração: eu realmente tenho certa debilidade nesta ou naquela outra porta, eventualmente mais que uma. E nós vemos no interior da cidade, a qual Davi se comparou, e a qual eu estou me comparando e comparando você, nós vemos o Senhor Jesus reinando. O Senhor Jesus
Senhor Jesus, aquele que dá ordens e o seu servo busca a graça para cumpri-la. Aquele Senhor das nossas vidas que tem a última palavra, aquele que determina os nossos passos. E além dele ocupar a sua posição suprema no trono da nossa vida, ele nos agracia com esses chamados dons do Espírito Santo, ou frutos do Espírito Santo, que nos fazem cheios do Senhor, parecidos com Jesus. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós conhecemos o que é verdadeiramente o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a humildade, o domínio próprio. Nós sabemos, não é necessário você fazer um curso em 10 breves lições de como ser amável. Não é necessário. Isso é fruto, isso vem de dentro. Isso não é como bola de árvore de Natal. Eu aponto para cá porque é aqui que fica a nossa árvore de Natal no fim do ano. Que aquilo não é fruto, aquilo é uma decoração. Para algumas pessoas o ser amável é uma decoração. Ele faz um sorriso, ele age de uma forma politicamente correta, mas não é sobre isso que eu estou falando. E eu poderia dizer dessa forma combativa contra qualquer outra maquiagem que tenta produzir o aspecto de outro fruto do Espírito. Eu estou falando de algo que é gerado pelo Espírito de Deus, de dentro para fora. De dentro, isso vem quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, povo de Deus, nós exalamos estes predicados de Jesus. É como o pezinho de melancia da Débora. Ela plantou um pezinho de melancia num vaso lá de casa, e ele estava morrendo pobrezinho, e eu borrifei com água e sabão. Deve ser bom para matar, seja qual for a peste que está matando o pé de melancia da minha amada. E funcionou, e o bicho pegou, a planta pegou no breu, e está mandando ramo para todo lado, e pobrezinha desceu do vaso, pena que ela está em cima de um chão frio de azulejo, mas a Débora não quer que tire de lá. E eu falei, mas ela vai morrer assim. Não, ela não vai morrer, e ela não tem morrido. 5, 6 pequenas melancias, acredite-me se quiser, isso está vindo lá de dentro. Ao que me consta, nem a Débora, nenhuma das crianças vai lá de noite colocar bolinhas parecidas com melancia. Não, isso é de dentro. Isso é fantástico, isso é o fenômeno da vida, vida biológica, isso é vida espiritual, não se produz essas coisas, Deus produz estas coisas. Mas vejam que interessante, à medida que nós caminhamos, lembram-se das pressões do inimigo junto à porta de fraqueza. Algumas vezes, vejam só, a influência da cruz, ela começa a diminuir na nossa vida, a influência do senhorio de Jesus. Ele fala, nós não atendemos mais. Ele fala e nós damos ouvidos a outras formas de mando, a outras filosofias, a outros pensamentos. Isso foi há 2000 anos atrás. Hoje em dia existe coisa muito mais sofisticada. Hoje em dia existe coisa muito mais chique. O aspecto de quem fala é muito mais, tem muito mais credibilidade do que tirar essas coisas. Isso é linguagem do enganador dos irmãos, que induz pessoas ao erro. Em pouco tempo, à medida que a cruz perde o seu lugar, à medida que o senhorio de Jesus perde lugar na minha vida, na sua vida, vejam o que vai acontecendo. Vejam o que vai acontecer. Na alegria, eu podia ter apagado o amor primeiro, mas eu não apaguei por absoluto convencimento de que a Débora está certa. A primeira coisa que some é a alegria. A alegria é o farol. A alegria é o marker da vida de uma pessoa que está andando com Jesus. Começa a ficar bicudo, reclamar das coisas, e está tudo ruim, está tudo mal. Pode saber que tem boi na linha. Você comprometeu a sua submissão ao senhorio de Jesus. Então some a alegria, desaparece. Desaparece a paz, desaparece a paciência, a amabilidade, indivíduo tão legal que você é, tão gentil, conhecido na tua vila pela sua amabilidade, vai-se embora. A bondade igualmente, a fidelidade em todos os níveis vai desaparecendo, a tua mansidão, humildade igualmente,
capacidade de domínio próprio dado pela graça de Deus desaparece e, finalmente, o amor que jamais acaba, acaba. Porque a fonte de amor já não está sobre o trono da minha vida, da sua vida. Sabe o que acontece? O trono é vazio e a cruz, o senhorio de Cristo, está do lado de fora. Igualzinho o que aconteceu com aquela igreja em Apocalipse, capítulo 3. Mesma coisa, a igreja de Laodiceia. É uma igreja. Aquilo está sendo escrito não para incrédulos, está escrito para crentes. E qual é o apelo do Senhor Jesus? Vocês lembram? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Mas pode ser uma porta interna da vida da pessoa. Não, conversa. É a porta que separava o lado de dentro do lado de fora. E Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus do lado de fora. E Jesus do lado de fora, alguém reina. Alguém falou uma vez para o pastor Ivene, ele contou numa pregação, dizendo que, ele está falando com um universitário, muito arrogante, ele disse, o rapaz disse assim, eu não quero que Deus reine na minha vida, mas também eu não quero que o diabo reine na minha vida. Não quero, eu quero reinar na minha vida. O pastor Iveniano falou assim, moço, você está falando sobre uma coisa que é espiritual e eterna. Você não tem vez nesse jogo. Ou Deus reina, ou o diabo reina. E nessa situação em que a cruz está do lado de fora, eu estou usando essa figura aqui para representar a ação do diabo. Ele reina supremo na vida da pessoa que não dá totalmente o senhorio nas mãos do Senhor. Ou Jesus é o Senhor absoluto da minha vida, ou Ele não é o Senhor, e quem está dando as cartas é o inimigo. E vejam só, ao dar as cartas, o que vai acontecer. Lembram que eu falei a respeito da suscetibilidade maior desta porta de fraqueza? O inimigo estava do lado de fora, no momento que Satanás está reinando no coração, por alguma razão, provavelmente muito justificável, no ponto de vista social, deve existir alguma razão que a pessoa está dando para si mesma, e a sua religião endossa o passo dado, mas de repente o inimigo penetra na sua vida. E conforme eu tenho dito, meus amados, para o inimigo tanto faz ele entrar por a porta número 1, número 2, 5, 10, ou 10 não tem, ou porta número 7, tanto faz. O que ele tem que fazer é entrar. E vejam só, ele entra, em pouco tempo, o inimigo começa a destroçar outras portas pelo lado de dentro. Bomba, lá vai uma bomba contra a porta da calúnia, mentira, e a pessoa que não tinha problemas nessa área, ela passa a ter. Lembra do exemplo que eu estava falando sobre o rei Davi? Ele não era todo aquele colosso de coisas pútridas que ele veio a cometer depois de adulterar com Batseba, não. Mas é o enfraquecimento normal de quem peca e não volta correndo para a cruz do Calvário. Não volta para o pé da cruz para ser purificado do seu pecado, e poderia ser, mas se não é, e eu vou mostrar o exemplo de uma pessoa que, como Davi fez, vai até o último, vai até o ponto do Senhor levantar a espada para acabar com a vida da pessoa. Ele chega no último, ele chega no ponto final. Felizmente, eu tenho essa expectativa tão grande de que irmãos que tropeçam, todos nós tropeçamos em muitas coisas, possamos entender que ao tropeçar em uma coisa, é hora de voltar. É hora de dar o trono para o Senhor novamente. É hora de pedir a Ele, rogar a Ele que aceite a nossa pobre vida. Filho pródigo, Senhor, eu não mereço ser chamado teu filho. Quando uma área tem sido desestabilizada, e que esse extremo que eu vou mostrar, não venha acontecer, mas eu vou mostrar o extremo para ver onde pode se chegar. Vejam só, uma vez debilitada esta porta, o inimigo entra por ela também, e começa a fazer estrago. E o inimigo continua lançando as suas bombas, me permite usar, contra outras portas. Lá vai embriaguez, glutonarias, orgias, as drogas, os jogos, a insensatez, e bomba, lá entra o inimigo e faz estrago, mas estrago dentro de Jerusalém. A porta da imoralidade, impureza, paixões, lá vai outro fator de enfraquecimento, e o inimigo entrou e lança outros danos para a cidade de Jerusalém, a nossa pessoa.
porta do egoísmo, da cobiça, da ganância. Outra bomba que debilita essa porta e o inimigo entra por aí e faz mais estrago. Outra, contra a porta de bruxaria, feitiçaria, misticismo, coisa horrível, jamais vou cometer. Poderá cometer sim, se o inimigo que é mais forte que você está no controle, isso virá e ele vai debilitar essa porta, vai entrar e vai continuar fazendo estrago na sua casa. Inveja, ciúme, falta de perdão, ódio, discórdia, ira, fúria. Eu era um indivíduo tão calmo, tão contido. Eu sou uma pessoa que eu sou exemplo para todos na minha família, de tão bondoso que eu sou. Não tenha isso por patrimônio, meus irmãos, isso é fruto do Espírito de Deus. Porque se o Senhor não está no controle, Satanás vai dar um jeito de fragilizar essa porta também, e o inimigo vai entrar, e esses pecados vão ocorrer, e mais dano, e mais dano, e mais dano, e mais dano, e um abismo chama outro abismo, e chama outro abismo, e mais outro, e mais outro, e eu acho que esse é o último. E assim é que opera o nosso arqui-inimigo. Não é diferente na vida de Davi, não foi diferente do que será na minha vida e na sua vida. O que fazer, pastor? Você está contando impossível, melhor morrer numa situação dessa, não é? Mas a palavra do Senhor nos diz, o versículo que eu quero deixar com vocês nessa noite. Tinha mais uma bomba ali, aqui, e mais outra aqui. Ele nos diz que é hora de clamar por socorro. Hora de clamar por socorro. Vejam só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor abençoa ricamente todos os que o invocam. Todos, o bêbado, o adúltero, o egoísta, o ladrão, o feiticeiro, o odioso, o invejoso, o não perdoador, o mentiroso, todos os que o invocam serão abençoados ricamente, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E tem que ficar claro para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que ouve em casa, isso tem que ficar claro. Deus está falando deste tipo de livramento em primeiro lugar. Ele nos diz que se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas Ele terá controle e Ele as acrescentará segundo a sua boa vontade. E ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, muito melhor do que a minha e a sua. Mas o que há de central precisa ser resolvido. Estava conversando com um senhor há pouco tempo atrás, ele disse que teve uma experiência com o Senhor, eu não sei, tenho ficado preocupado, não tenho visto tantos frutos na vida dele, pelo contrário, dá a impressão que não. Então, quando nos acercamos um do outro, eu disse assim, então ora para é uma bênção que você ora por mim, porque isso vai resolver o problema lá de casa, porque as coisas não estão bem entre marido e mulher, vai resolver o problema do filho que não é um grande sucesso na escola, vai resolver os problemas da minha firma que não andam bem, também, eventualmente. Mas se os teus olhos estão postos nessas coisas, eu quero dizer para você que você está fazendo deste mundo a tua última esperança. Você está iludido pelo brilho das coisas. Lembra o Satanás lá quando foi identificado com o rei de Ciro, andando na sua beleza, andando na ostentação das joias, cobertos por coisas, recebendo aplausos, tendo todas as formas de prazer, e você precisa conhecer, porque Deus quer lhe revelar o significado desta palavra: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu quero te dizer, você nem arrepender-se você consegue, eu não consigo. A sua bondade nos leva ao arrependimento. Ele nos mostra, Ele prepara uma conjuntura tal diante dos nossos olhos, onde nós olhamos e como Davi dizemos: Senhor, contra ti somente pequei. Tem misericórdia, tem misericórdia. E clamo pelo nome de Jesus, e esta verdade se torna real na sua vida, onde Ele nos diz que todos os que o invocam, todos eles são abençoados ricamente, porque essa é a regra de Deus, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Mas esse não é o fim da história. A cruz já não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. E agora tem algum trabalho a ser feito, mas Jesus é bom nesse tipo de trabalho. Ele é bom em tudo. Vejam só o que acontece com esses intrusos satânicos que entraram nas nossas vidas. Vejam só, e que estavam debilitando as nossas forças. Eles vão desaparecendo. O apetite pelo mal vai desaparecendo. Aquelas outras flechas que adentraram vão desaparecendo. E vão desaparecendo. E agora o Senhor começa a tratar das feridas que muitas vezes nós adquirimos ao longo do caminho, do processo de dar lugar para Satanás. E Ele é bom de tratar ferida. Ele tem aquele remédio espiritual que nos cura e nos cuida e nos trata e nos devolve a alegria da salvação. E nós voltamos a ser alguém centralizado, onde o Senhor está centralizado nas nossas vidas. E sabem de uma coisa? Não muito tempo passará, se permanecermos no Senhor, conforme diz João 15, se permanecem em mim, darão muito fruto. Vejam só, com a influência crescente do Senhor, reaparece o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a humildade e o domínio próprio. E o Senhor reconstituiu seus filhos amados. A coisa se passa mais ou menos assim. E se você quer ter uma posição um pouco mais inquiridora sobre esse cartoon, a base dele é tão sólida, ele está capítulo 7 e capítulo 8 de Romanos, ou então me chamar 786-290-8805, e nós teremos muita alegria de conversar com você sobre os detalhes desta vida. Esta é a vida no Espírito. Nós introduzimos hoje a participação nefasta, perigosa, ameaçadora de Satanás, o príncipe das trevas, que veio roubar, matar e destruir. E se o Senhor nos der vida, nos der saúde, no próximo domingo nós vamos seguir entrando no estudo sobre a forma dele agir. E posteriormente, eu não consigo esperar, sobre como Deus nos dá a vitória contra Satanás. Deus abençoe a sua vida. Amém.